Olá pessoal, eu sou o professor Márcio Assis, atuo com ensino de programação de computadores há mais de 20 anos e também com outras disciplinas relacionadas ao desenvolvimento de software. Toda a minha formação ela foi voltada para a engenharia de software, para análise, desenvolvimento, implementação e gestão de todo o processo de desenvolvimento de software. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a linguagem Portugal, como que essa linguagem pode ser útil para quem está iniciando aí no mundo da programação, como que ela pode contribuir e como que é simples, como que é fácil utilizar essa linguagem, ok? O Portugal é uma linguagem que vai te permitir criar algoritmos, implementar programas de computadores, sendo os comandos dessa linguagem na língua portuguesa. Então isso é um facilitador. Eu vejo que quem está começando no mundo da programação, a maioria, quando tem contato direto com uma linguagem de programação, seja ela C, C++, Java, o próprio JavaScript, que hoje é muito utilizado aí no início, de quem está começando aí no mundo da programação, acaba se frustrando um pouco, porque os comandos da linguagem, a maioria tudo na língua inglesa, e quem não tem um domínio, quem não teve a oportunidade aí de estudar, acaba tendo problemas, e se frustra, acaba abandonando a carreira, abandonando o curso e não dá prosseguimento aí com o ensino da programação. Então o Portugal, junto com outras metodologias, com outras ferramentas aí mais lúdicas, hoje existem diversas ferramentas como Scratch, aí eu vou apresentar para vocês hoje o Portugal Studio, que é uma ferramenta desenvolvida pela Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, por um grupo de docentes, de alunos, e hoje tem contribuição aí, de vários profissionais da área de educação, no ensino de computação, e é uma ferramenta com uma interface simples, bem objetiva, bem voltada para esse público iniciante, ok? Então eu vou mostrar para vocês essa ferramenta e como que a gente utiliza essa ferramenta para criar algoritmos na linguagem Portugal. Aqui eu apresento a tela do Portugal Studio. Aqui vocês têm alguns atalhos para criação de um novo arquivo, para abrir um arquivo existente, uma seção de ajuda e de plugins. Aqui tem os arquivos recentes. Aí eu tenho esse exemplo .por. Por é a extensão aí dos arquivos. Aqui embaixo tem algumas dicas de atalhos que vocês podem utilizar para dicas de interface, atalhos do teclado, relatar algum bug, contribuir de uma certa forma aí com a ferramenta, mostrar alguns alertas. Aqui tem alguns exemplos já prontos. Para quem está começando, eu sugiro dar uma olhada nesses exemplos, mas tomar o cuidado aí de não ficar só copiando e colando, Mesmo que você pegue um exemplo pronto, implemente-o novamente, porque aí você vai ativar aí o seu cérebro e isso vai contribuindo aí para o aprendizado. Você vai sempre aumentando aí o seu repertório de comandos, o seu repertório de recursos da linguagem. Eu vou abrir um novo arquivo aqui, tá? Então essa aqui é a estrutura básica, o esqueleto básico de qualquer programa na linguagem Portugal, utilizando o Portugal Studio. Então pode ser que tenha uma pequena diferença aí nessa estrutura básica do programa, do algoritmo, de uma ferramenta para outra, Mas a parte básica ela é a mesma. Então aqui você tem esse comando programa, que ele é obrigatório, e tem a função principal. Essa função início aqui é a função principal dos programas Portugal, tá?
Aí aqui a gente tem um comando de saída de dados, o escreva é um comando de saída de dados, então tudo que você coloca no escreva é o que vai aparecer na tela do usuário, tá? E aí a gente tem o comando leia, né? Vou mostrar hoje aqui como exemplo os comandos de entrada e saída de dados, que é o leia e o escreva. E depois, nos próximos vídeos, a gente vai voltar a falar disso, portanto, de forma mais detalhada. Hoje é só a apresentação da ferramenta, por isso eu vou fazer esse exemplo. Eu vou criar aqui 3 variáveis, vou chamar aqui de valor 1, valor 2 e resultado. 3 variáveis, essas variáveis aí do tipo inteiro, e aí eu vou pedir para informar 2 valores. Então, tudo que eu colocar no escreva vai aparecer na tela. Digite o primeiro valor. E o leia, aí o leia é um comando de entrada de dados. Tudo que eu coloco no leia, vai ser captado que o usuário digitou e vai guardar numa área na memória. Então, depois eu vou falar mais de variáveis para vocês. Então, eu vou ler o primeiro valor. Vou até copiar isso aqui, Vou colocar aqui. Digite o segundo valor e vou ler na variável valor 2. Aí eu vou criar aqui a variável resultado, que vai receber o valor 1 mais o valor 2. Vamos fazer um exemplo simples aqui, simplesmente para somar. Eu estou acostumado, inclusive, com outras linguagens que exigem ponto e vírgula no final da linha, então sempre eu estou colocando aqui, é o hábito. Aí agora nós vamos escrever o resultado. Se eu quero exibir uma mensagem na tela para o usuário, eu vou utilizar o comando escreva. Então vou colocar aqui, o resultado da soma é, aí eu fecho a constante, coloco vírgula e aí eu coloco a variável aqui. Então aqui nós temos, nosso programa pronto, ó. Vou salvar aqui, vou substituir esse exemplo que já existia e vou executar o programa. Então, ó, vai pedir o primeiro valor para o usuário, Aí o usuário vai digitar um valor, vai pedir o segundo valor para o usuário e na hora que ele der Enter vai aparecer a mensagem. Então, vocês podem perceber que só aparece na tela o que consta no comando de saída de dados, que é o escreva. Uma coisa que a gente pode fazer é colocar um /n aqui no final de cada linha, ou colocar um 2 pontos, alguma coisa aqui para dar a ideia que está esperando o usuário informar alguma coisa. E aí o /n ele faz uma quebra de linha. Nós vamos executar aqui novamente. Então vocês podem perceber que o cursor está na linha de baixo. Na hora que eu digitar aqui e der Enter, vai executar o leia. Vou digitar novamente um valor e vou dar Enter e vai aparecer o resultado da soma. Então a gente pode perceber que o Portugal Studio, e a linguagem Portugal tem uma sintaxe muito simples, muito familiar com o que nós já estamos acostumados na língua portuguesa, e a interface da ferramenta ela é muito simples, muito objetiva, bem amigável e que vai te permitir aí ser inserido no mundo da programação sem muitos problemas, sem muitas frustrações. E aí depois que você estiver mais familiarizado com essa ideia de linhas de comandos, de implementar comandos que o computador vai executar para você, comandos de entrada e de saída, comandos de declaração de variável, comandos de criação de subprogramas, trabalhar com estruturas de dados, com coleção de dados aí, são variáveis que vai te permitir armazenar um conjunto de dados. Aí a partir daí você pode sim progredir e ir para uma linguagem de programação que você vai ter um avanço aí, vai ter um aprendizado mais rápido. Então nos próximos vídeos eu vou mostrar os recursos da linguagem Portugal. Devo fazer vários vídeos aí
mostrando desde a parte de variável, a estrutura sequencial básica, os operadores aritméticos, os operadores de comparação, os operadores lógicos, né, todos os recursos que a linguagem Portugal pode oferecer para vocês. Fiquem ligados aí, eu espero que vocês, né, gostem dessa sessão de vídeos aí que a gente vai produzir. Deem o feedback de vocês, né, ele é muito importante aqui para a produção do nosso conteúdo. Bom, um grande abraço aí, até o próximo vídeo.